Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fica. Se gostam de ouvir estas conversas sobre os temas da iniciação cristã, então, por favor, ajudem-nos a continuar. Para tal, podem subscrever e partilhar os nossos canais no YouTube, no Spotify e também no WhatsApp. Mas, sem mais demoras, vamos passar ao episódio de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Fica. Eu sou o José Pedro e este já é o 10º episódio deste primeiro módulo em que estamos a tentar responder à pergunta: o que aconteceu antes de Jesus nascer? Hoje está de novo connosco a Ana, da nossa equipa de formadores do Grupo Fica, ao domingo, na paróquia de Nossa Senhora da Ariosa. Olá, Ana. Ora viva, Zé Pedro, ora vivam todos os que nos seguem. É com muito gosto que aqui volto. Volto a agradecer o convite para mais esta conversa. Ora, esta já fazes parte da casa, portanto... Da mobília. Esta é também a tua casa. Portanto, na semana passada eu tive uma nova interlocutora, que foi a Patrícia, e alguns de vocês até podem se perguntar: mas José Pedro só vai conversando com vozes femininas? Para já sim, mas no futuro, em breve, teremos vozes masculinas. A equipa também as tem e aos poucos vamos trazer mais pessoas. Mas dizia eu que no episódio 9 começamos a nossa conversa sobre os primeiros profetas que Deus foi escolhendo como mensageiros da sua vontade junto daquele povo de Israel que estava destruído do ponto de vista político, que estava dividido em dois reinos fracos e vulneráveis aos seus vizinhos. Ou seja, já não era unido, já não estava unificado e também estava destruído do ponto de vista religioso, com a sua perda de ligação ao seu Deus, que estava muitas vezes este povo entregue a sucessivas infidelidades à aliança que com ele o Senhor tinha estabelecido no Sinai. Não é assim, Ana? Sim, eu ouvi a vossa conversa, a tua conversa e da Patrícia no último episódio, a propósito dos profetas Elias, Amós e Isaías, foi isso, não é? Sim, sim. Sempre a advertir os reis de Judá contra as consequências das sucessivas falhas graves do povo e dos seus líderes, que a prazo haveriam de conduzir à queda de Israel. Mas, ao mesmo tempo, como equilibrando dois pratos da mesma balança, a procurar manter viva a esperança da consolação final que o povo devia esperar da descendência de David. Sim. E, na verdade, foi uma questão de tempo até se vir a demonstrar que estas profecias de Isaías tinham total fundamento, não é? Sim. Portanto, parece-me que a ideia hoje será falarmos sobre esse período difícil da história do povo judeu, mais um, não é? Exatamente. E dos caminhos que o Senhor encontrou para continuar a apelar à sua regeneração sempre procurada. Sim, sim. Vamos falar da parte em que veio de facto a consequência de muitos anos em que o povo israelita foi escapando à aliança. E, cronologicamente, vamos dar aqui um salto de cerca de um século após o profeta Isaías. Então, recordemos que neste período estamos a falar entre o século VII e o século VI a.C. Continuaram as guerras, as invasões entre as nações grandes daquele tempo. Eram elas o Egito, depois a Síria e também a Babilónia entrou em cena a seguir. Todas elas eram vizinhas deste povo judeu e cerca de 600 anos antes do nascimento de Jesus acabaram por se refletir, apesar de todas as alianças que os reis de Judá foram tentando celebrar através da sua política externa, e dizia eu que acabaram por se refletir numa grande instabilidade política para o povo israelita. Pois, vocês falaram sobre isso no episódio anterior, não foi? Sim, exatamente. A história diz-nos que no ano 605 a.C., Nabucodonosor, que era o rei da Babilónia, derrota os assírios e percebe-se imediatamente que o próximo reino a cair será, com grande probabilidade, Judá. Mas na sua capital, Jerusalém, as pessoas andavam
entretidas, distraídas, com os seus formalismos religiosos. Uma das coisas em que falaram na semana passada, tu e a Patrícia, foi neste ritualismo em que os judeus tinham caído neste reino de Judá, e portanto este povo estava focado neste formalismo religioso, nestas suas seguranças, dizendo entre si, bom, Deus protege a nossa cidade, é a cidade santa, não vale a pena preocupar-nos, Ele habita no seu templo e não vai permitir que nada aconteça, não é? Sim. Portanto, o que se conclui daqui é que eles estavam mesmo a precisar de uma sirene para serem acordados, não era, Zé Pedro? Sim, mais uma vez, profeta igual a sirene. Exatamente. E Deus vai tocar a sirene, então, nesse caso. Por outra voz, por mais uma voz, desta vez um homem que vai discordar desta passividade, deste comodismo, e este novo homem a entrar em cena chama-se Jeremias. Portanto, recordemos que é o segundo dos grandes profetas que nós iremos falar, eram 4, portanto já falamos a semana passada de Isaías, agora vamos para Jeremias, que vai falar com coragem ao rei e ao povo e anuncia para o reino de Judá grandes tragédias se não forem fiéis à aliança, não é, Ana? Isso mesmo. Vamos então tentar perceber quem era Jeremias, como é que a Bíblia... onde lhe são, na verdade, atribuídos 2 livros, o de Jeremias e o das Lamentações. Como é que a Bíblia nos o apresenta? Então, em primeiro lugar, cabe aqui dizer que ele era um sacerdote de um santuário não muito distante da capital, Jerusalém, e que ele terá nascido por volta de 646 a.C., numa pequena localidade chamada Anató, a cerca de 5 km de Jerusalém, portanto ali muito pertinho. Portanto ele era um sacerdote, estava incluído nesta família de pessoas especiais do reino de Israel, a quem estava destinada a tarefa de levar a cabo a difusão da palavra de Deus, não é? Sim, os escritos de Jeremias são muito intensos porque nos dão a entrever um pouco da sua personalidade. Percebemos que se tratava de um homem tímido, muito sensível, às vezes irónico, mas essencialmente pacífico, manifestando uma profunda religiosidade interior e um desejo de procurar uma vida contemplativa e de solidão na presença de Deus. Mas o Senhor, mais uma vez, troca-lhe as voltas, como temos assistido em vários destes nossos heróis nos episódios anteriores. O Senhor chama-o para uma tarefa muito diferente daquela que ele desejava. Sim. Diz-lhe que espera dele uma pregação de apelo ao arrependimento dos pecados dos reis, dos príncipes, dos sacerdotes e do povo em geral. Portanto, nada mais uma vez condicente com o plano pessoal de vida que Jeremias tinha. Sim, é verdade. Aliás, voltamos a sublinhar, não é, que identificamos mais uma vez este padrão na atribuição de missões por parte de Deus aos seus profetas. Lembro-me que até na semana passada brincava com a Patrícia a dizer que as mensagens deles parece que se sobrepõem, parecem muito parecidas, porque naturalmente é o próprio Deus que lhes infunde, através do Espírito Santo, o teor da mensagem, e até podemos ver que este Jeremias se sobrepõe um bocadinho àquilo que tinha dito o Isaías também, 100 anos antes. Sim. Mas, falando agora de Jeremias, ele vai ouvir o apelo de Deus, que vai ser esta voz incómoda, mas sempre com um apelo a arrependimento, à conversão, à mudança de caminho, não é? Sim, sabemos do início do livro de Jeremias que, contrariamente a Isaías e a Ezequiel, de quem vamos falar daqui a bocadinho, Jeremias não teve assim uma visão êxtase inaugural, grandiosa, como estes 2 outros grandes profetas tiveram, mas foi essencialmente alguém capaz de se manter atento ao chamamento de Deus. Chamamento esse que às vezes se faz de forma muito discreta. Sim. Mas ainda assim Jeremias conseguiu captá-lo e estar disponível para ele. Sim. Como ele próprio escreve no começo do seu livro, logo no primeiro capítulo, entre os versículos 4 e 8, em que nos diz assim: a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos:
Antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. E eu respondi: Senhor Deus, eu não sei falar, pois ainda sou um jovem. Mas o Senhor replicou-me: Não digas, sou um jovem, pois irás aonde eu te enviar e dirás tudo o que eu te mandar. Não terás medo diante deles, pois eu estou contigo para te livrar. Oráculo do Senhor. Ana, quando estavas aí a ler, eu estava aqui a recordar-me de uma outra personagem da Bíblia que, quando foi chamada por Deus, também disse que não era capaz. Lembras-te de Moisés, quando na sarça ardente? Tal e qual. Que não sabia falar e que era gago. Exatamente. Portanto, aqui na vocação de Jeremias, olhamos para os passos fundamentais desta chamada de Deus e Deus elege-o, portanto é o eleito. A objeção do profeta, quando este Jeremias se declara impreparado e incapaz. Depois a consagração, a identificação com a missão que lhe foi atribuída e depois o envio com a promessa de Deus de que lhe prestará todo o auxílio necessário, pois a missão a que ela é chamada é muito difícil e vai durar cerca de 40 anos, não é, Ana? Exatamente. Ainda a propósito da forma como Jeremias acolheu esta chamada de Deus à missão que lhe tinha reservado, o Papa Francisco refletiu em 2 de fevereiro de 2019, refletiu um bocadinho sobre esta forma de acolhimento da missão que Deus lhe reservou. E pareceu-nos que era boa ideia trazermos aqui um excerto desta reflexão. Sim. Que diz então assim, o Papa Francisco: Tomemos como exemplo Jeremias, o profeta da leitura de hoje. Em primeiro lugar, a sua vocação veio de Deus e confundiu-se com a geração da sua vida. Ele era bom, inteligente, sensível, cheio de qualidades. Como qualquer vocacionado, queria viver a sua vida como um jovem da época, desfrutar da juventude, namorar, casar, ter filhos, enfim, formar uma família. Jeremias só se consciencializou do chamado de Deus quando tinha 20 anos. Ele foi consagrado, foi ungido para essa função. Além do mais, o seu campo de ação seria todo o universo conhecido. Pensaríamos que por ter sido escolhido por Deus, a sua vida tenha sido um mar de rosas, mas não. Enfrentou guerras vindas de todos os lados, quando exercia a sua função falando em nome de Deus. Dificilmente era aplaudido e geralmente era escorraçado, marginalizado. Enfrentou lutas de todo o tipo, mas não se intimidou. O Senhor estava com ele e protegia-o. Mas por que é que essas tribulações na vida de quem só quer fazer o bem e fala em nome de Deus, em nome do amor? Jeremias, como qualquer profeta, foi enviado para principalmente reconduzir as ovelhas perdidas, mas elas não quiseram ouvi-lo, não quiseram saber de Deus. Interessa-lhes continuar nos seus erros, praticando a injustiça e a opressão. Por isso, as agressões ao profeta. Fim de citação. Ou seja, sabemos que também com Jesus o acolhimento foi o mesmo, cerca de 600 anos depois. Pois. Mais uma vez, o padrão mantém-se. O padrão de Deus e o padrão dos homens, da reação dos homens. Quando as palavras são muito duras, não é? Os homens, a primeira coisa que fazem é ripostar, não é? Atirar. Matar o mensageiro, não é? Exatamente. No nosso tempo, por vezes, também nos sentimos acolhidos desta forma, quando nos expomos como cristãos e apelamos a abordagens que tenham em conta o amor e a justiça. Vemos deste modo que temos antecedentes a indicar-nos o caminho, não é? A iluminar-nos o caminho. Sim, verdade. Antes de nós, outros já trilharam esse caminho, não é? E Jeremias foi um deles que acolheu com amor, com convicção, o convite que Deus lhe dirigiu e, apesar de ainda ser jovem, confiou totalmente no Senhor, com a certeza que este lhe daria o seu espírito. Jeremias vai expressar veementemente que não basta prestar culto a Deus no templo para se poder viver em segurança e paz. Mais uma vez, vemos aqui uma mensagem semelhante àquela que diz Isaías, àquela que dizia Amós, entre outros. Portanto, é necessário, reflete Isaías, evitar o mal. E o que é o mal?
é o contrário da aliança que Deus tinha proposto. Portanto, é não roubar, não matar, não cometer adultério e por aí fora, não é? Exatamente. Jeremias serve-se, aliás, de algumas ações muito plásticas para ilustrar as suas palavras com imagens que falem à consciência dos seus contemporâneos. Num dos seus gestos mais proféticos, quando constata que as pessoas a quem tinha sido enviado pareciam preferir continuar a viver nessa negação da aliança com Deus, portanto, pareciam preferir continuar a viver na maldade. O profeta Jeremias pega um dia numa bilha de barro e vai quebrá-la solenemente diante do povo, dizendo: eis o que vai acontecer a Jerusalém e aos seus habitantes se não mudarem de vida, serão destruídos como esta bilha. Sim, os profetas precisam de socorrer de imagens e, mais do que imagens, ações que as pessoas percebam, porque às vezes as pessoas estão adormecidas e não ouvem, não é? E os grandes profetas da Bíblia viveram quase todos este drama de consciência que os atormentou, porque a sua missão, que eles não desejaram, mas que Deus lhes confiou, era imperiosa, era neles como que um fogo devorador, que deviam falar ao povo em nome de Deus e dizer muitas vezes coisas difíceis de ouvir, portanto é uma situação dolorosa, desconfortável para o mensageiro, não é? Exatamente. E um dos mais angustiados, ou que nos deixa mais evidências dessa angústia, desse debate interno em que vive, é Jeremias. Pelo menos assim transparece os seus escritos. O que não é estranho, porque de facto ele viveu num tempo extremamente difícil do reino de Judá, quando se aproximava a iminente deportação para a Babilónia, que seria uma consequência dos maus caminhos pelos quais o povo judeu se movia naquele tempo. Sim, apesar da sua palavra, que era um contínuo apelo a esta conversão, à mudança de vida, ele vai reparando que tudo se mantém na mesma e compreende que por isso o futuro será forçosamente catastrófico para este reino de Israel. Mas um dia o Senhor chama-o a contemplar uma cena que o ajuda a recuperar esperança. Aliás, este padrão também se mantém como noutros profetas, ou seja, há uma mensagem dura, há uma mensagem com consequências pelos atos, mas também há uma mensagem de esperança, não é, Ana? Exatamente. Esse é o famoso episódio do oleiro que está relatado no capítulo 18 de Jeremias. Queres ler, Zé Pedro? Sim, então vou ler aqui o capítulo 18, que diz assim: vai e desce à casa do oleiro, e ali escutarás a minha palavra. Fui então à casa do oleiro e encontrei-o a trabalhar ao torno. Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz este oleiro? Como o barro nas suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel, oráculo do Senhor. Agora, pois, dirige-te à gente de Judá e aos habitantes de Jerusalém e diz-lhes: isto diz o Senhor: eu, o oleiro, estou a preparar uma desgraça contra vós, meditando projetos contra vós. Voltai, portanto, dos vossos maus caminhos, emendai o vosso proceder e as vossas obras. Pois é. A este propósito desta imagem tão forte do oleiro que tem nas suas mãos o barro para continuamente o reformular e lhe dar uma forma nova, o Papa Francisco refletiu em 2017 num congresso internacional promovido para membros do clero. Sim. Mas a mensagem é interessante para todos nós, para todos os que estão dispostos a ser este barro nas mãos de Deus. Exatamente. E então disse ele assim à sua audiência: é uma obra que requer a coragem de se deixar plasmar pelo Senhor para que transforme o nosso coração e a nossa vida. Isto faz pensar na imagem bíblica do barro nas mãos do oleiro. E no episódio no qual o Senhor diz ao profeta Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. O profeta vai e, observando o oleiro a trabalhar, compreende o mistério do amor misericordioso de Deus. Descobre que Israel está guardado nas mãos amorosas de Deus, o qual, como um oleiro paciente, se ocupa da sua criatura, coloca o barro no torno.
modela-o, plasma-o e assim dá-lhe uma forma. Se se apercebe que o vaso não saiu bem, então o Deus da misericórdia lança de novo o barro na massa e com ternura de pai recomeça a plasmá-lo novamente. Vou continuar aqui eu a segunda parte para alternar aqui o orador. Ok. Diz assim o Papa: esta imagem ajuda-nos a compreender que a formação não consiste em fazer alguma atualização cultural ou alguma iniciativa local esporádica. É Deus o artífice paciente e misericordioso da nossa formação. E como está escrito na Ratio, este trabalho dura toda a vida. Todos os dias descobrimos, com São Paulo, que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E quando nos desapegamos dos nossos hábitos cómodos, da rigidez dos nossos esquemas e da presunção que já somos completos e temos a coragem de nos pormos na presença do Senhor, então Ele pode retomar o seu trabalho em nós. Plasma-nos e transforma-nos. Fim de citação. E aqui vemos que, como o Papa diz, o povo está nas mãos de Deus, como o barro está nas mãos do oleiro. Portanto, ele poderá fazer com que não aconteça nada de mal e que Jerusalém possa ser salva dos inimigos. Para isso basta que as pessoas adiram ao próprio Deus, se convertam, não é? Sim, a salvação daquele povo apenas depende da docilidade à voz de Deus, expressa por Jeremias. Mas pergunto eu, foi desta? As pessoas converteram-se? Parece-me que não. Não, infelizmente não. A sirene soou, mas poucos estiveram alerta. Pois. Então estávamos nós no ano de 598 a.C. e o exército de Nabucodonosor cerca a cidade de Jerusalém. A cidade cai, mas ainda assim o invasor, numa primeira fase, respeita aquela nação de Judá, aquele povo, deixando-lhe um novo rei da sua confiança, como diríamos hoje em dia, um rei fantoche, não é? Exatamente. Chamado Sedecias, não é, Ana? Sim, mas este rei fantoche, Sedecias, também não vai durar muito tempo, porque poucos anos depois ele revolta-se contra Nabucodonosor, o rei da Babilónia, e este volta a invadir Jerusalém com toda a força para punir a cidade, que nessa altura vem a ser totalmente destruída. O templo é incendiado, todos os nobres são executados publicamente, o rei Sedecias foge, mas é alcançado e torturado, e a maioria dos habitantes é, nessa altura, deportada para a Babilónia. Uhum. A Jeremias é-lhe permitido pelo invasor manter-se em Jerusalém com o resto do povo, o chamado resto. Aqueles poucos que lá ficam, que são os pobres, os sem terras, sem haveres e sem particular capacidade de liderança para aquele povo. Sim. Já aqui falamos, penso eu num episódio anterior, que quando um império invade outro território, resgata de todos os seus bens maiores, e isso inclui as pessoas mais nobres do reino, não é? E as da corte, as dos mais altos cargos, que são exilados. No entanto, este Jeremias vai ficando por Jerusalém, mas no meio deste caos que se instala, ele ousa ainda ser o porta-voz de Deus, com a promessa de uma nova aliança, de que também já Isaías falara, como vimos no último episódio. Ele convida o povo a esperar, contra toda a esperança racional, mas convida-os a esperar que a sua cidade santa, Jerusalém, vai ser restaurada, e o reino de Judá também, não é? Sim, os últimos capítulos do livro de Jeremias são mesmo chamados do livro da Consolação. Uhum. Foi precisamente nessa altura terrível, que podemos imaginar que tenha sido completamente devastadora para aquele povo, que o profeta faz um maravilhoso convite à esperança e anuncia que Deus irá perdoar o seu povo. Eu tenho aqui um excerto do capítulo 33, que é um dos capítulos da parte final do livro de Jeremias, que nos apresenta
justamente esta capacidade de se manter fiel à esperança que Deus nunca falta às suas promessas, mesmo quando a adversidade tudo parece tomar à nossa volta. E então diz assim o profeta Jeremias: a palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jeremias. Eu mesmo vou restabelecê-la e curá-la. Isto refere-se à cidade de Jerusalém. Exatamente. E proporcionar-lhe abundância de paz e fidelidade. Mudarei a sorte de Judá e de Israel, e restabelecê-los-ei como no princípio. Purificá-los-ei de todos os pecados que cometeram contra mim, e vou perdoar-lhes todas as suas faltas, que cometeram contra mim e com as quais me ofenderam. Eis que virão dias em que cumprirei a promessa favorável que fiz à casa de Israel e à casa de Judá, oráculo do Senhor. Nesses dias e nesse tempo suscitarei de David um rebento de justiça, que praticará o direito e a equidade no país. Nesses dias Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. Este é o nome com o qual será chamada: Senhor, nossa justiça, porque isto diz o Senhor: não faltará a David um sucessor que se sente no trono da casa de Israel. Pois bem, Ana, quem tem ouvido o último episódio parece que esta profecia é quase idêntica àquela que Isaías teve do rebento que ia surgir da árvore decepada do tronco de Jessé, que era a família de David, não é? É muito parecida. Isso mesmo. Cá temos nós mais um exemplo de que o tom do autor sagrado se mantém, não é? A voz de Deus mantém-se ao longo dos vários autores humanos dos livros da Bíblia. Sim, como nós dizíamos logo no episódio 2, salvo erro, logo no início, isto é uma prova concreta que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Porque de outra maneira não seria possível a duas pessoas, ou até mais neste caso, com muitos anos de diferença, com contextos diferentes, de dizerem praticamente a mesma coisa, por outras palavras, naturalmente. É isso. Portanto, este Jeremias anuncia aqui a vinda do Messias, não é? E fazendo aqui um parênteses, portanto, o Jeremias também ele é chamado de um dos profetas messiânicos, assim como o Isaías, porque eles profetizam para além do seu tempo de vida útil, atiram esta esperança para este novo rebento que nascerá da casa de David, portanto, que realizará uma nova aliança. De forma consistente, portanto, Deus mantém aquelas promessas feitas ao rei David, mesmo quando o povo israelita está a sofrer a consequência dos seus sucessivos pecados e falhas. No fundo, Deus é este pai que continua a amar os seus filhos, mesmo quando tem que permitir que, para a sua educação, eles sintam as consequências das suas más escolhas, não é? É isso. E esta consequência foi terrível, porque comportou a destruição total do reino de Judá, da sua bem-amada capital, Jerusalém, a cidade santa de David, e significou a desnatação total da sociedade israelita das suas figuras de liderança religiosa, política, económica, de modo a produzir, como explicaste há bocadinho, a total disrupção do Estado, não é? E da cultura e da fé daquele povo, que assim se pretendia submeter mais facilmente ao reino da Babilónia. É isso mesmo. Muitos dos que foram primeiro deportados foram os sacerdotes, que eram os depositários das tradições culturais e religiosas, das próprias escrituras, que no fundo são a sua mais importante fonte de identidade enquanto povo. E no meio destes que estavam no conjunto dos deportados estava o próximo profeta que vamos falar hoje, que se chama Ezequiel, não é? Exatamente, mas ainda antes de começarmos com o livro do profeta Ezequiel, parece-me que é o momento adequado para a nossa pausa habitual. Ezequiel é um dos 4 grandes profetas, porque os seus livros são os mais extensos entre os livros proféticos da Bíblia, por isso ainda temos muitos temas para analisar. Parece-me prudente descansarmos. Exatamente, concordo plenamente, e diria que a pausa vem mesmo a calhar, porque habitualmente tentamos dividir cerca de meia hora para cada parte,
até por razões práticas. Há pessoas que nos têm dito que ouvem a primeira parte no caminho para o trabalho, por exemplo, e ouvem a segunda parte no regresso a casa. Por isso, a quem está neste registro, Ana, desejamos um bom dia de trabalho e até logo. Para os restantes, até já. Até já, até já. Formação, catequese, igreja. Eu não sei se isto é para mim. Olha, nós achamos mesmo que sim, porque... Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Muito bem, estamos de volta e, como prometido, antes da pausa, vamos agora falar de Ezequiel. Ele é um dos sacerdotes que foram deportados para a Babilónia e eles eram os depositários das tradições culturais e religiosas que estavam contidas nas escrituras de todo aquele rito israelita. Ana, queres situar-nos, por favor, o contexto deste Ezequiel, por favor? Sim, portanto, Ezequiel, nesta primeira deportação para a Babilónia, 597 a.C., que estaria, como disseste, entre os deportados e que nos deixou outro dos grandes livros proféticos do Antigo Testamento, portanto, um dos 4 grandes profetas, seria ele próprio também um sacerdote. A simbologia dos nomes é importante para os judeus. Ezequiel, em hebraico, significa Deus é forte. E pensa-se que ele terá estado, de acordo com aquilo que ele descreve no seu livro, deportado numa cidade situada junto às margens do grande rio Eufrates, a cerca de 25 km da atual Bagdade, capital do Iraque, e que terá também ele sido um dos deportados que ali terá sido sujeito a trabalhos forçados. Sim, os deportados viviam em condições fisicamente muito difíceis. À chegada, eram marcados com ferros em brasa, como escravos, não é? Isto faz-nos lembrar qualquer coisa que aconteceu no século XX. Sim. Eram dispersos pelos territórios onde o rei babilónio entendia que era mais necessário o trabalho forçado, não é? E enquanto a família real ficou cativa na cidade, os restantes foram enviados para trabalhos à base da força, como trabalhos agrícolas e outros. E o sacerdote Ezequiel passou a trabalhar num canal de irrigação de campos agrícolas, não é? Sim, podemos imaginar que, para além das dificuldades físicas, da exigência, da dureza da situação concreta em que se encontravam, o sofrimento espiritual em que este povo se encontrava devia ser enorme também. Parecer-lhes-ia, provavelmente, que Deus desta feita os tinha definitivamente abandonado. Pois. Que os falsos deuses dos babilónios tinham triunfado do seu Deus, que não seria possível manter viva a sua fé, a sua prática religiosa, dispersos como estavam por uma terra estrangeira onde tudo lhes era adverso, não é? Sim, devia ser um contexto altamente complicado para manter uma réstia de esperança. E isso mesmo é visível em alguns dos textos que ainda hoje encontramos no livro dos Salmos, que expressam o sofrimento e a angústia destes deportados, como por exemplo o Salmo 137. E pedi a Ana que se podias ler para percebermos um bocadinho qual era o ambiente quando era o espírito entre os judeus nesta época. Sim, tenho aqui comigo. Junto aos rios da Babilónia nos sentamos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros das suas margens penduramos as nossas harpas. Os que nos levaram para ali cativos pediam-nos um cântico, e os nossos opressores uma canção de alegria. Cantai-nos um cântico de Sião. Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor estando numa terra estranha? Se me esquecer de ti, Jerusalém, fique ressequida a minha mão direita. Pegue-se-me a língua ao paladar se eu não me lembrar de ti.
se não fizer de Jerusalém a minha suprema alegria. Pois, percebe-se que aqui, que estando longe do seu país, privados da sua casa, do trabalho, este povo vivia certamente esta tristeza profunda. Tinham perdido tudo, inclusivamente o que para eles era mais precioso, não é? O templo, que era sinal da presença de Deus no meio deles, não é? Sim, este estado de desânimo do povo é de tal maneira impressionante que até ao nosso grande Luís Vaz de Camões serviu de inspiração para compor um dos seus poemas maiores da sua lírica, As Redondilhas de Babel e Sião. Muito bem. Que são também conhecidas popularmente por Sob os Rios, que é o primeiro verso, e que dizem qualquer coisa como: sob os rios que vão por Babilónia me achei, onde sentado chorei as lembranças de Sião e quanto nela passei. Ali o rio corrente que de meus olhos foi manado e tudo bem comparado. Babilónia ao mal presente, Sião ao tempo passado. Ali lembranças contentes na alma se representaram e minhas coisas ausentes se fizeram tão presentes como se nunca passaram. Ali depois de acordado, com o rosto banhado em água, deste sonho imaginado, vi que todo o bem passado não é gosto, mas é mágoa. Muito bem. É um longo poema, tem um grande conjunto de redondilhas e vale a pena lê-lo, porque Camões parte desta experiência de exílio, no fundo, do paraíso só reconhecido quando é perdido. Isto é uma coisa muito essencial, muito identitária do género humano. Sim. Mas que neste caso, neste povo, é esta memória que serve de alimento, que permite aos israelitas sustentarem-se uns aos outros durante esta longa provação de cerca de 50 anos de exílio na Babilónia. Sim, é mesmo isso, não é? Só se costuma dar valor quando se perde aquilo que se tinha, não é? É isso mesmo. E é bonito ver que os nossos grandes poetas, um dos maiores de todos, Camões, também se inspira na Bíblia, assim como muitos outros, que já aqui fomos trazendo de vez em quando. Sim. Além da cultura popular, que também vai bebendo muito da tradição bíblica. É verdade. Portanto, Deus contribuiu para sustentar este povo, apesar de estarem numa situação completamente adversa. E de que forma? Suscitando, mais uma vez, a vocação deste profeta, que podemos apelidar de profeta da esperança, que vai acontecer esta vocação cerca de 5 anos após a sua chegada à Grande Babilónia, não é assim, Ana? Sim, mais uma vez Deus não desampara o seu povo no meio das maiores provações. O profeta Ezequiel é um profeta muito particular. A sua vocação vai iniciar-se de uma forma semelhante à de Isaías, com uma visão de Deus e do seu poder que o vai deixar completamente assoberbado. Ele diz mesmo no começo do seu livro que sobre si veio a mão do Senhor. É isso mesmo. Ezequiel é um profeta cuja pregação assenta essencialmente em visões, mais do que na transmissão de oráculos das palavras de Deus, não é? E ao contemplar Deus nas suas visões, Ezequiel tem uma certeza. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não estará presente apenas no templo. Ele está também com os deportados naquela terra do exílio. O Senhor habita o seu povo, mais que num templo, por mais sumptuoso e sagrado que ele seja. Sim, mas lembrava-me agora que Deus já tinha feito recordar isso a David quando ele se propôs construir-lhe um templo, não foi? Sim, exatamente. Já lhe tinha dito que não precisava de um templo para habitar. E agora, nesta nova e difícil fase da vida deste povo, vai efetivamente demonstrar isso de uma forma prática. Quando estava a preparar os textos para esta sessão, li uma coisa curiosa. Os exegetas, que são as pessoas que se dedicam ao estudo aprofundado da Bíblia, dos seus conteúdos, quer do ponto de vista religioso, quer do ponto de vista literário, dizem uma coisa engraçada. Isaías é apresentado como o profeta da razão, do raciocínio. Jeremias e Oseias são os profetas que apelam mais à sensibilidade, aos afetos. E Ezequiel é o grande profeta da imaginação e do simbolismo.
E é verdade, ele quando lemos o livro de Ezequiel, é impressionante como, mais do que relatar palavras de Deus, relata-nos as visões que ele tem daquilo que Deus lhe revela, pelas suas palavras. Sim. E ele expressa-se imenso por símbolos e por imagens que, para nós, crentes num Deus revelado inteiramente em Jesus Cristo, são ainda mais eloquentes do que eram naquele tempo para aquele povo, não é? Portanto, o que estás a querer dizer, eu percebo perfeitamente que é que nós hoje conseguimos interpretar ainda melhor aquelas visões à luz do que conhecemos de Jesus, não é? Sim, estamos a assistir de camarote às visões deste profeta, coisa que o povo judeu não teve oportunidade de experimentar naquela situação tão difícil em que se encontrava. Sim, e já vamos ver aqui a seguir algumas dessas visões. Portanto, vamos aqui situar-nos que neste tempo de exílio foi um período verdadeiramente privilegiado para compreender que o homem pode encontrar a Deus na fé, mesmo fora de qualquer recinto destinado ao culto, como estavas a dizer. Lembremos-nos que desde o início deste povo israelita, Deus tinha-se feito presente através do tabernáculo, quando o povo andava no deserto. Portanto, era aquele espaço numa tenda, o Santo dos Santos, onde estavam as tábuas da Arca da Aliança. E este tabernáculo caminhou sempre com Deus. E para o povo israelita era ali a presença de Deus, não é? Como nós dizíamos a brincar num dos episódios anteriores, é uma espécie de router de Wi-Fi que o povo achava que quanto mais perto estivesse do router, mais apanhava o sinal de Deus, não é? Perdoem-nos os teólogos que acham que as nossas metáforas são fraquinhas. Mas são bem intencionadas. Exatamente. Mas agora o que este profeta Ezequiel nos está a dizer é que não há só um router, não é? Não há só um ponto que emana o Espírito de Deus. Ele pode estar presente em cada pessoa, não é? Ou seja, há várias antenas que espalham a presença de Deus. Rede 5G da melhor qualidade. Exatamente. E essas várias antenas é o coração de cada um. Ou seja, Deus pode habitar no coração de cada um, mesmo no exílio, mesmo na Babilónia, não é? Basta que o seu coração esteja com Deus. Portanto, claramente este foi um tempo de prova, mas de experiência que lhes era possível encontrar e invocar a Deus onde quer que estivessem e, sobretudo, onde quer que se reunissem em seu nome. Não é assim, Ana? Sim, mesmo no seu exílio, os israelitas começam a reunir-se aos sábados em casa, hora de um, hora de outro, e o profeta Ezequiel, que é sacerdote, fala-lhes, diz-lhes coisas duras, mas muitas vezes vemos no seu livro que ele procura consolar este povo, como vemos, por exemplo, no capítulo 36 do livro de Ezequiel, que nos diz assim... Aquela famosa parte em que ele vai-nos falar de um coração de pedra que depois se pode vir a transformar num coração de carne, não é isso? É isso. Então diz assim o capítulo 36 de Ezequiel. Por isso fala à casa de Israel. Assim fala o Senhor Deus. Não é por causa de vós que faço isto, ó casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que vós profanastes entre as nações para onde fostes. Quero santificar o meu santo nome, que vós aviltastes, profanastes entre as nações, para que eles saibam que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando a seus olhos for santificado por vós. Eu vos retirarei de entre as nações, recolher-vos-ei de todos os países e vos reconduzirei à vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as manchas e de todos os pecados. Dar-vos-ei um coração novo e introduzirei em vós um espírito novo. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós porei o meu espírito, fazendo com que sigais as minhas leis e obedeçais e pratiqueis os meus preceitos. Habitareis no país que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Libertar-vos-ei de todas as manchas, farei crescer o trigo e o multiplicarei, e nunca mais vos enviarei a fome.
multiplicarei os frutos das árvores e os produtos dos campos, a fim de que nunca mais tenhais que suportar a vergonha da fome entre as nações. Então vos lembrareis da vossa má conduta e das vossas obras que não eram boas. Sentireis repugnância por causa das vossas iniquidades e dos vossos pecados. Ficai a saber que não é por causa de vós que eu faço isto, oráculo do Senhor Deus. Tende vergonha e corai da vossa conduta, ó israelitas. Mensagem dura, não é? Mais uma vez. Exatamente. Mas, no fundo, Deus Nosso Senhor diz que vai arrancar do peito o coração de pedra. É curioso que Deus, através de vários profetas, vai sempre dizendo que isto é um povo de coração duro, é um povo de coração de pedra, mas que depois vai regenerar este povo e vai-lhes dar um coração de carne, não é? Porque vai pôr neles o Espírito de Deus para que sigam os seus preceitos. É muito bonito ver esta mudança que Deus opera nas pessoas. Só Ele consegue operar, não é? Nós sozinhos não conseguimos. É o tal apelo à gente em mudança gradual, não é? Que Ele nos continua a fazer. Exatamente. E é importantíssima esta mensagem de Ezequiel no exílio, porque ele vai alimentando a esperança que Deus vai consolar este povo. E a mensagem principal de Ezequiel é esta: este povo vai voltar à sua terra e um dia todos os povos, graças ao povo de Israel, conhecerão o verdadeiro Deus. Ou seja, reparemos que Ezequiel está aqui a dizer que aquela promessa inicial de Abraão, que depois passou para Moisés, depois muito mais à frente para o rei David, que Deus, através deste povo, ia abençoar todos os povos da terra, mantém-se sempre de pé, o plano, não é? Exatamente. Mesmo no meio de toda esta adversidade em que o povo se vê naquela altura. Sim. Prosseguindo e falando um bocadinho das visões descritas pelo profeta Ezequiel, elas são de facto impactantes, espetaculares. Estas visões que lhe foram reveladas por Deus. Duas delas em particular são muito significativas para nós cristãos. A primeira é a de uma planície recoberta de ossos secos e descarnados, sobre os quais Deus convida o profeta a invocar o seu espírito e que milagrosamente se regeneram progressivamente num corpo vivo. É uma imagem estranha, muito gráfica, Sim. que para os israelitas daquele tempo, contudo, falou ao coração sobre a restauração da sua cidade santa e da sua pátria. Sim, é mesmo isso. Mas para nós, como dizias há pouco, que já somos cristãos, que temos o privilégio de receber esta mensagem já como conhecedores de toda a revelação já completa de Deus, tem um significado muito mais profundo ainda e que o Papa Francisco falou também numa das suas catequeses, não é? Sim, temos aqui esse texto para partilhar com os nossos ouvintes. Alternamos parágrafos para não amassarmos a nossa audiência com uma só voz? Sim, acho uma ótima ideia. Tem resultado bem. Ok, então começo eu. Este é o texto, é parte do texto de uma audiência geral na Praça de São Pedro no dia 22 de outubro de 2014. Quando se deseja salientar como os elementos que compõem uma realidade estão intimamente unidos uns aos outros, formando uma só realidade, usa-se com frequência a imagem do corpo. A partir do apóstolo Paulo, esta expressão foi aplicada à Igreja e reconhecida como a sua característica distintiva mais profunda e mais bonita. Então hoje queremos interrogar-nos em que sentido é que a Igreja forma um corpo? E porquê é que é definida como corpo de Cristo? Continuo eu. No livro de Ezequiel é descrita uma visão um pouco especial, impressionante, mas capaz de infundir confiança e esperança nos nossos corações. Deus mostra ao profeta uma planície de ossos, separados uns dos outros, mas secos, um cenário desolador. Imaginai uma planície cheia de ossos. Então, Deus pede-lhe que invoque o Espírito sobre eles. Naquele instante, os ossos movem-se, começam a aproximar-se e a unir-se entre si. Neles crescem primeiro os nervos, depois a carne,
formando-se assim um corpo completo e cheio de vida. Eis, assim é a Igreja. Recomendo-vos que hoje, em casa, pegueis na Bíblia, no capítulo 37 do profeta Ezequiel. Não vos esqueçais e lede-o. É muito bonito. Esta é a Igreja, uma obra-prima, a obra-prima do Espírito, que infunde em cada um a vida nova do ressuscitado, pondo-nos uns ao lado dos outros, uns ao serviço e em ajuda aos outros, fazendo assim de todos nós um único corpo, edificado na comunhão e no amor. Prossegue o Papa. Mas a Igreja não é apenas um corpo edificado no Espírito. A Igreja é o corpo de Cristo. E não se trata simplesmente de um modo de dizer, mas somos-lo verdadeiramente. É o grande dom que recebemos no dia do nosso batismo. Com efeito, no sacramento do batismo, Cristo faz-nos seus, recebendo-nos no âmago do mistério da cruz, o mistério supremo do seu amor por nós, para depois nos fazer ressurgir com Ele como novas criaturas. Eis, assim nasce a Igreja. É assim que a Igreja se reconhece como corpo de Cristo. O batismo constitui um renascimento autêntico, que nos regenera em Cristo, nos torna parte dele e nos une intimamente entre nós como membros do mesmo corpo, cuja cabeça é Ele. Fim de citação do Papa. Muito bem, portanto esta citação já vai longa e nós quisemos trazê-la porque achamos mesmo muito importante, porque reparem, estamos aqui a fazer uma ligação que tem que ser feita. Portanto, ler o profeta Ezequiel combinado com a visão de São Paulo, com a mensagem que Jesus nos veio trazer daquilo que é a sua Igreja, não é? Portanto, reparem, este conjunto de ossos que estava secos, espalhados, que era no fundo este povo israelita que estava no exílio, o Ezequiel profetiza que um dia dali nasceria um belo corpo que vai formar uma unidade plena. Portanto, aquilo que parece impossível aos homens, que é só um cemitério de ossos secos e dispersos, é possível a Deus. E sabemos que, logo no imediato, este povo viverá e será devolvido à sua terra, segundo aquilo que lhe fora prometido, não é, Ana? Sim, é isso mesmo que vai acontecer. O povo português costuma dizer que não há mal que sempre dure. E o Império da Babilónia vai acabar por cair diante de outro dos grandes poderes daquele tempo, a Pérsia. Sim. E no ano de 538 a.C., um decreto do rei persa, Ciro, autoriza a liberdade de culto em todo o Império e autoriza também que todos os exilados que o desejassem pudessem regressar ao seu país. E assim vemos concretizar-se, por intermédio deste rei Ciro, Sim, as promessas de retorno do exílio que Deus nunca deixou de manter pela voz de Ezequiel e também anteriormente pela voz de Jeremias. Ezequiel, ele próprio, um dos exilados que viveu essa dura experiência na pele e que assim se demonstra que efetivamente profetizou em verdade. sim. No livro de Ezequiel vemos-lo também como o profeta que fala deste grande amor de Deus ao seu povo e vemos-lo também através de outras imagens, entre as quais a imagem do bom pastor, como o verdadeiro pastor que guia o seu rebanho, que procura sempre a ovelha mais fraca e a ovelha perdida. No fundo, esta mensagem que nos transmite que o Senhor vai reunir o seu povo disperso e que vai reconduzi-lo a Jerusalém, não é? Sim, Jesus, como bom judeu, conhecedor profundo dos livros proféticos, 500 anos mais tarde, vai revisitar esta imagem da sua pregação. Sim. Para se apresentar como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Exatamente. Outra imagem forte destas que eu falava, que manifesta este grande amor de Deus pelo seu povo, é a nascente de água viva no templo, não é? Que ele anteviu que iria ser restaurado em Jerusalém. Ana, não sei se queres ler, por favor, essa passagem. Sim, essa passagem está no capítulo 47 do livro de Ezequiel, que é já muito próximo do final do livro de Ezequiel, e diz-nos então o seguinte: Conduziu-me o Senhor à entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea,
em direção ao Oriente, porque o templo estava voltado para o Oriente. A água brotava da parte de baixo do lado direito do templo, a sul do altar. E ele disse-me: Viste, filho de homem? E levou-me até à beira da torrente. Por onde quer que a torrente passar, todo o ser vivo que se move viverá. O peixe será muito abundante, porque onde quer que esta água chegar, tornar-se-á salubre, e a vida desenvolver-se-á por toda a parte onde ela chegar. Haverá pescadores nas suas margens, desde En-Gedi até En-Eglaim serão lançadas redes. Haverá peixes da mesma espécie que os peixes do mar grande, e em grande número. Mas os seus pântanos e charcos não serão saneados, serão abandonados ao sal. Ao longo da corrente, nas suas margens, crescerá toda a sorte de árvores frutíferas, cuja folhagem não murchará e cujos frutos nunca cessam. Produzirão todos os meses frutos novos, porque esta água vem do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Sim, esta mais uma vez é uma imagem, como dizíamos há pouco, que o profeta Ezequiel é especialista em imagens, e esta é a imagem do rio que gera vida, mas digamos aqui uma vida com letra maiúscula, não é? Que vai nascer deste novo templo. E o que é este novo templo? O Isaías também já falava da Nova Jerusalém. No fundo, é esta terceira via do novo e renovado judaísmo que sucederá ao retorno do exílio deste povo e de onde haverá de surgir o Messias e a vida nova da graça que ele depois fará participantes todos os que se deixem tocar por esta sua água viva. No fundo, e segundo a tradição da Igreja, uma imagem do batismo. Aqueles que o recebem e cuidam produzirão frutos novos sempre, como diz aqui o texto. Sim, esta simbologia é muito bela. O livro de Ezequiel merece de facto ser lido de forma acompanhada, com os comentários que as nossas Bíblias católicas normalmente incluem, de exegetas reconhecidos pela Igreja, que nos auxiliem a compreender o sentido profundo de todas estas imagens, que são tão ricas e tão sugestivas, mas que numa leitura mais superficial nos podem escapar. Não é fácil a sua leitura preparada, mas bem acompanhada, é enorme esta riqueza deste livro para o tesouro da nossa fé. Sim, toda a vida e obra de Jeremias e Ezequiel, bem como de outros profetas, só se compreende se tiver em conta o contexto em que viveram e toda envolvente. Portanto, naquela época, no Médio Oriente, religião e política estavam intimamente ligadas. E pensemos bem, na mentalidade destes povos, é Deus quem conduz os acontecimentos. Os reis, para isso, deviam estar atentos ao que diziam os profetas, que no fundo eram os porta-vozes, como nós dizemos a brincar, as sirenes de Deus. E quando isso não acontecia, naturalmente que coisas menos boas aconteciam a este povo, não é? Sim. Bem, se estes profetas voltassem, teriam certamente ainda uma mensagem muito atual para os tempos de hoje. Com certeza combateriam o nosso culto aos vários ídolos dos tempos atuais, não é? Sim. O dinheiro, o prazer, o conforto, o poder, o culto da pessoa. Provavelmente denunciariam também a falsa segurança dos crentes formalistas e intolerantes de todas as crenças que, fechados nas suas tradições e morais, permanecem cegos ao que é fundamental, que continuam a existir, não é? Sim. E diriam também que, mais importante que tudo, por cada um de nós, e apesar das nossas faltas e da nossa fragilidade, o amor intenso de Deus continua a palpitar. É uma mensagem que continuamos imenso a precisar de sermos recordados, não te parece, Pedro? Sim, claramente. Portanto, aqui vemos porque é que nós, todos, católicos, precisamos de revisitar os textos do Antigo Testamento e também por isso, talvez agora percebam o porquê do FICA dedicar um módulo inteiro ao Antigo Testamento. Porque ele contém imagens, mensagens riquíssimas que nós hoje precisamos de reinterpretar e de reler.
Portanto, hoje acabamos por falar de 2 profetas, Jeremias, ainda na altura antes do exílio, e Ezequiel, já no pós-exílio, a seguir ao exílio, digamos assim. De Jeremias, queria só sublinhar esta nota de que foi um dos que criticou altamente todo o status quo dos sacerdotes e dos líderes judaicos, a alta voz, sem medo, e, no fundo, prefigurou um bocadinho aquilo que seria a figura de Jesus, uns séculos mais tarde. Também criticou os sacerdotes poderosos, os fariseus do seu tempo, não é? E sofreu altas represálias por isso. Sim. Aliás, algumas pessoas até pensavam que Jesus fosse um novo Jeremias. E, na segunda parte, falamos de Ezequiel. Este Ezequiel que nos convida aqui a uma transformação interior de cada um de nós e da própria comunidade. Ele, no fundo, sublinha aqui a responsabilidade pessoal de cada um e a possibilidade que Deus nos dá de ter um novo coração e um novo espírito. No fundo, Deus faz com que os seres humanos voltem a ser puros e a estar sinceramente ligados a Ele. Portanto, Deus pode habitar no coração de cada um, através daquela imagem da revivificação dos ossos mortos. Portanto, esta imagem que nos transmite esperança. Ana, muito obrigado pela tua presença em mais um podcast. Eu penso que estamos aqui a bater o nosso tempo habitual. E infelizmente temos que acabar. Tem que ser. Não queremos que ninguém demore assim tanto tempo a regressar do trabalho. Exatamente. Senão depois tem que voltar a ouvir no dia a seguir. Isso. Portanto, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Ora, essa foi um gosto, como sempre. Obrigada. Em breve voltarás, talvez se calhar já no próximo módulo 2, que está mesmo a chegar. Pois é. Entretanto, agradecemos também aos resistentes que aqui nos estão a ouvir, à vossa companhia, e prometemos regressar em breve com a continuação desta extraordinária história de como Deus se quer renovadamente fazer próximo dos homens, mesmo quando eles o rejeitam. Portanto, hoje demos aqui o 10º passo deste caminho de 12 do primeiro módulo. E na próxima semana cá estaremos para mais um episódio e em conjunto continuarmos esta caminhada em direção ao coração de Deus e da sua Igreja, dando sempre, em segurança, um pequeno passo de cada vez. Fiquem connosco. Até lá, fiquem connosco, ficamos juntos. E assim termina mais um episódio do podcast Fica. Se gostaram do que ouviram, então podem ajudar-nos, partilhando com os vossos amigos ou familiares. Voltamos na próxima semana com mais um episódio. Até lá, fiquem connosco, ficamos juntos.